Então quer dizer que a Era do Gelo 3 é ficção, pô, não é verdade? Como assim, Pirulo? Acho que você tá tentando me enganar. Pelo que eu já li, a gente tende a pegar um período longo de tempo, inclusive, e fazer uma maçaroca. Isso. Como se fosse tudo a mesma coisa. Exato. Tem um número que sempre me assustou, só pra dar um exemplo dessa maçaroca, que é aquela história que várias pessoas já repetiram da Cleópatra, né? Que a Cleópatra tá mais perto da gente do que das pirâmides do Egito, do que as 3 grandes Ela foi pirâmides. da dinastia Ptolomaica. Que é lá muito... pra frente. Exato. Não, mas perceber isso, eu fiquei também assim. É chocante. Meu Deus. E é muito louco porque a gente coloca Sabia não. Egito como se o Egito fosse esse bololô que, tipo, construiu pirâmide, Porque faz muito Ramsés, tempo. e é tudo junto, é tudo Porque um faz bololô. muito tempo. Faz A muito gente tá tempo, falando né? de coisas de, de 6 mil anos 6 mil atrás, anos, entre exato. 6 mil e 3 ou 4 mil anos atrás. Então a gente tá falando de um período de tempo muito maior Muito do mais. que muito a tempo. era comum que a gente tá acostumado. Exato. Uma coisa que a gente também, que eu costumo falar, e esse daí é um troço que eu fico um pouco com raiva. Porque eu já tinha percebido, eu tinha usado de exemplo num vídeo há muito tempo atrás, 2012, 13, e depois, é óbvio, qualquer pessoa poderia ter a mesma ideia. Então, tipo, não tô dizendo que foi plágio, tô só dizendo que é foda não ser famosão. Porque vários canais gringos depois usaram a mesma ideia e ganharam milhões de dinheiros e eu não. Mas que aquela coisa assim, que você pega um estegossauro e um tiranossauro e a gente. Nós estamos mais perto de um tiranossauro do ponto de vista temporal do que um tiranossauro está de um Mano, estego. é muito tempo. A história humana, ela é uma fração da fração. Tá maluco? 155 milhões a distância de um para outro. Viveram mundos diferentes, planetas diferentes, assim como a gente, né? Dinossauro. Né? E a gente tem aquela ideia de falar, dinossauro é tudo aquele bololô lá no Mesozoico e tal. E aí eu até brinco que eu falo assim, colocar um tiranossauro comendo um estegossauro é tipo colocar, sei lá, o Ramsés dirigindo um Tesla. Exato. É basicamente isso. É basicamente isso. Imagina um ET no futuro estudando a nossa civilização e falando, olha, só vou colocar o Ramsés num Tesla aqui, porque pra ele vai fazer a mesma noção de tempo. E você falou que o tiranossauro do estegossauro é mais distante do que a gente pro tiranossauro. É. É a mesma coisa que fazer um vídeo da gente montando um T-Rex. Da gente cavalgando um T-Rex. Ou caçando... montando eu tô falando, porque o pessoal seria depois foda, hein? monta o T-Rex, né? Encaixa as peças. Pô, mas tal, isso acontece, né? Do Não, que você tá mas- falando? mas... Não, ou da gente Diferentes caçando... interpretações de montagem. Ah, sim. E digamos que a cultura pop não ajuda muito, Não, né? não. Porque ela mistura tudo, que na verdade ela tá traduzindo o que as pessoas leigas pensam, né? Colocar um mamute junto com não sei o quê. Eu detestei aquela Era do Gelo 3, quer dizer, eu não detestei porque o filme é divertido, mas aquela Era do Gelo 3... que eles que vê encontram os dinossauros, sim. congelados, que eles poderiam ter ajudado a fazer uma noção de distância temporal, mas na verdade acabou virando uma bagunça O só. 3 é o que tem a vovó? Ah, não lembro. Qual é a vovó? Não lembro. É que Acho que a tem vovó é do vovó primeiro. preguiça. Não, acho que não. Ou é o É o que descongela dinossauro. Eu lembro que coisa. Não, acho que não é, não. O 3 não é o da Ah, vovó. não. No primeiro, ele fala da vovó preguiça, mas parece. Eu acho que esse pá é o 4 mesmo. Que é o mesmo filme que o Ben já tem um... Como posso dizer? Que o Ben já tem filha também, a Amora. Mas, de qualquer jeito, eu achei... Lore eu Accurate, sempre filho. acho que essas coisas, tipo os Flintstones, né? É uma coisa meio que atrapalha o conhecimento, né? É o paleontólogo chato, deixa as pessoas acreditar. Não, porque fica bagunçado, né? Fica bagunçado e a pessoa tá aprendendo errado de alguma forma. Então, E nem escrever errado, filho. o estereótipo na cabeça, né? Tanto com relação aos egípcios quanto com relação aos dinossauros. E aí essa noção temporal é que eu acho que é o mais complicado. Então eu pensei em fazer um resuminho. Beleza, Um perfeito. resuminho para as pessoas. Então, beleza, já falei que a Terra, né, só surgiu em setembro, pegando a lógica do calendário temporal. Eu tinha falado que tem 2 calendários. Tem um que pega do começo da Terra. Ah, tá. Que ele pega esse ano esse e é ele um pouco espalha mais pouco prático, mais. é. Então aí, né, se a Terra começa em setembro no calendário do universo, se você pegar só a idade da Terra, aí começa em janeiro, né? Mas enfim. E aí 2/3 disso é só vida unicelular. É só micro-organismo. Boring, ou não tem vida ou tem vida unicelular. Boring, coitado, né? Não é boring. Germofóbico!
Que no caso é aquela época que o pessoal fala que tinha só vulcão na Terra e tinha que eles citam que é o poço da criação, alguma coisa assim, que é onde possivelmente originou-se os micro-organismos aqui na Terra, né? E tem a teoria também que os micro-organismos vieram através de asteroides e tal, de fora. Que nem no Spore. Quem já jogou Spore aí, digita 27 no chat. Germofobia Coitado, nesse programa. É complicado. Mas, enfim. Aí, olha que interessante. Quando você vai olhar a história da vida, né, como eu falei, só lá pelos 600 milhões de anos atrás é que começa a ter vida pluricelular que a gente consegue enxergar. Né? E aí você tem, logo depois, o Fanerozoico, que começa acho que com 520 e poucos milhões de anos, eu não lembro agora exatamente a contagem, 530 e poucos. Porque e aí ele é você tem três inteligente que zeros, nesses cabos aí, ó. né? O Paleozoico, né, paleo antiga, Mesozoico era do meio, é o miolo do sanduíche lá, é o recheio, e a Cenozoica, que é onde a gente tá. Meso meio, A Paleozoica é a mais comprida de todas. E durante o Paleozoico, que é onde vai surgir as divisões que a gente tem hoje de vida, tal, vai surgir a vida terrestre, começa com planta, depois vai com invertebrado, tal, depois vão os peixes para a terra também. Todo esse período, os continentes ainda estavam dançando para tudo quanto é lado. Porque durante todo esse período o continente separa, junta de um lado, depois volta junta do outro, depois vai para cima, vai para baixo. Sabe que música tocava? Tem época que... Olha a cobra! Não, a cobra é só no Cretáceo. Ah, Com meus amigos só desse no jeito aí, ó. Cretáceo. Mas cumprimenta. Tá? Cumprimento. Olha o Aí- escorpião gigante! Porra. É Escorpião mentira! gigante, sim. É só na água. É só na água! Então, enfim, e aí você tem essa dança. Tinha uma época que, se não me engano, a China estava no Polo Sul, uma coisa assim, os continentes dançaram Que isso? bastante. Então, durante todo esse período de Não vários sabia milhões de nem, anos, né, ele... porque vai de 500 e tanto a 252. É Então, muito tempo, então você né, cara? coloca aí esse pedação, você ainda tinha continente dançando. Quando vai ter a extinção permo-triásica, que é a mais complicada de todas, que é no fim do Paleozoico, isso foi 252 milhões de anos, foi aí que formou a Pangeia. Cara, que já dançou muito, já aconteceu muita coisa, Já estamos em dezembro. já tá no final de Já tudo. estamos em dezembro. É, No se você for calendário pensar cósmico. 13,1. E aí, caso, tipo assim, essa temporada toda que ele falou, nesse calendário cósmico, né? Que ocorre em janeiro, que é, vamos lá, que é o começo aqui da Terra, né? Ainda ela como um geóide gigante no espaço. Uma pedra gigante. Janeiro, né? A Pangeia foi acontecer em dezembro já. Então, tipo assim, todo mundo mudou vários e vários tempos. E foi rolar a Pangeia ainda em dezembro desse calendário cósmico, né? Do começo da Terra até o final. Tá maluco? Calendário cósmico não, calendário da Terra, né? Calendário cósmico é outro, eu errei aí, minha fala. Desculpa, Só 5 perdão. do tudo, 250 é o No finalzinho. calendário cósmico já estamos em dezembro. É muito louco. Se você pega o calendário só da Terra, Aham. se não me engano, aí a gente está em Ah, não, errei de novo. setembro. O que já é o final do ano também. Também já é o final do ano. A gente tá Aham. falando do... Então, no calendário cósmico, a Terra começa em setembro, né? Correto? São dois calendários da Terra e o cósmico. Me perdoa. Eu não sei de nada. dos dinossauros surgindo, porque aí os dinossauros surgem logo depois, Sim. no Triássico, né? A gente tá falando dos dinossauros aparecendo ou em setembro, Permian ou seja, na era. metade do segundo semestre, ou quando você pega do universo inteiro, 25 de dezembro. O Os final do ano. dinossauros nascem no Natal. Caralho. Surgem no Natal. Surgem Não é que 25 eles de são dezembro, no extintos. finalzinho. Apesar de que extintos eles não foram, mas tipo, não é que rola aquela catástrofe no Aham. final no Natal. Não, não, não. Eles surgem 25 de dezembro e eles vão ser extintos, se não me engano, no dia 30 de Não, é dezembro. bizarro. É lá no finalzinho. E Estão durante esse percebendo, a período gente nem todo, apareceu ainda. são no os calendário continentes cósmico. separando. Uhum. São os continentes separando. No Cretáceo, no finzinho do Cretáceo, quando bate o asteroide
os continentes já estavam separados. Já estavam numa conformação que a gente tem Estavam mais praticamente perto. hoje. Eles sim. estavam mais perto. Você ainda tinha a América do Sul com uma ligaçãozinha com a Antártica, Aham. Antártica com uma ligaçãozinha com a A Austrália. América do Sul separada da América do Norte ainda ou não? Sim, Já tava não, ainda Na separado. verdade, que separa junto, Tá. mas enfim, já estavam separados. América do Norte já estava separada da Europa e da Ásia. Na verdade, já tinha até ligado para o outro lado e voltado. A África isoladona. Tipo, as pessoas às vezes acham que, tipo, não, o pessoal andava os bichos andavam pelos continentes porque eles estavam unidos. Cara, eles já estavam separados Não quando tinha nem caiu o espaço, asteroide. Não tinha nem como chegar. Eles já estavam separados numa É porque conformação. a questão do asteroide foi que iniciou-se, né, uma questão de vulcões aqui no planeta, né? Então, quando o asteroide bateu, vários vulcões começou a pipocar. E com todas e todos esses vulcões pipocando, gerou-se muita cinza, né? Então, na hora que bateu o asteroide, a galera chuta que morreu 1/8 da vida na Terra, ou é 1/4, não lembro. Só que o restante foi morrer mesmo por causa do que ficou cheio de cinza, não entrava luz no planeta, né? E aí vira algo parecido como um inverno nuclear, né? Parecida com o que a gente tem hoje. Quer dizer que não mexeu, não, lógico, mexeu muito nos últimos 66 milhões de anos. E continua mas- mexendo até hoje. E continua mexendo. Tem até umas projeções bem doidas pro futuro e tal. Aham. Mas já não era aquele fluxo livre para todo mundo em qualquer lugar, né? E quando vai surgir os ancestrais da espécie humana, e aí, ancestral da espécie humana pode ser qualquer um, né? Aham. Vamos falar assim, em que nível a gente está falando? A bactéria também é ancestral da espécie humana. Mas assim, em que nível a gente está falando? Quando surge a linhagem hominine lá, com os Aham. Australopithecus e tal, na verdade até antes, né, com os Sahelanthropus e tal, lá sei lá, em 7 milhões de anos, entre 7 e 6 milhões de anos mais ou menos, né? Que nessa escala é ontem. Já na África, exatamente, que essa escala é ontem, você já estava com os continentes mais ou menos onde estavam. Aí você tem, obviamente, mudanças relevantes de conformação geológica, né, principalmente ali no Rift da África, mas o resto sobe e desce do mar. Sim. Aí toda a questão de ligação e desligação aumenta gelo, desce o mar. Derrete gelo, sobe o mar. Aumenta gelo, desce o mar. Derrete gelo, sobe o mar. Que tem mais a ver com a posição da Terra no universo, né, no porque sistema o gelo solar em relação ao Sol, do que... Ocupa menos espaço, né? né, A conformação e a dos inclinação continentes. dela lá, do que a conformação dos continentes. E as pessoas se confundem em relação a isso. E aí, de novo, Perder uma pancha aí, as pessoas se conformam. ancestral entre humanos Com e conformidade. vamos lá. Origem dos primatas. 60 milhões de anos, provavelmente. Aham. Um pouco depois do final da grande extinção, quando voltam as florestas. Aham. Porque queimou tudo, né? As florestas queimaram todas, Sim. demorou alguns milhões de anos para voltar a encher o planeta de floresta, que as plantas sofreram. Foi talvez a extinção que mais afetou planta. A extinção De todas, Matou mais de todas planta do as que grandes extinções, animais, acho né? que nem a extinção permo-triásica afetou tanto planta. Aham. As plantas realmente foram pegas de surpresa. Eu falo, caralho, a gente tava esperando isso. Sem som, filho. Né? A sorte é que semente dura, né? Sim, sim. E aí elas Exatamente. conseguiram, mas demorou milhões de anos para as plantas voltarem a fazer floresta. E só aí surge primata. Porque primata surge para pular de galho em galho, né? Vamos ser sinceros. Já o musarão arborícola, que já é próximo, os colugo voador lá, que já é próximo, são os bichos arborícolas. Então, origem dos primatas, 60 milhões de anos. Origem da linhagem hominide, que é a nossa dos primatas sem rabo, né? Dos macacos sem rabo. O pessoal esquece, né? Que a gente não A gente é um macaco sem rabo. Aí fala assim, mas só o ser humano não tem rabo. Não, acha o rabo do orangotango que gorila. eu te dou 10 mil reais na hora. Te passo um pix, né? Mas essa linhagem aí, você coloca uns 25 milhões de anos, mais ou menos, né? Fazendo talvez até um pouco mais, assim, mas é mais ou menos isso daí, Mioceno, que a gente chama. Né? Um pouco depois, talvez. Aí você vai indo. Ancestral entre humanos e chimpanzés. 7 milhões, mais ou menos. Alguns chutam para 8 por causa de alguns fósseis, mas enfim, entre 8 e 7 milhões. Aí vamos lá, aí vamos continuar na nossa linhagem. Primeira evidência de ferramentas. Aham. Coisa de 4 milhões de anos, né? Entre 4 e 3, mais ou menos. Que foram pesquisas que foram feitas de que Australopithecus provavelmente já fazia ferramenta. Né? E aí a gente tem Cena clássica do Odisseia, né?
a evidência mais antiga depois ali, né, que é do gênero Homo, né, como a gente já tinha discutido na live que a gente fez semana passada, a mudança dos gêneros ali é uma coisa mais difícil, né, mas enfim, na mudança pro gênero Homo, que você tem o Homo habilis, tal, não sei o que, você coloca ali uns 2 milhões e pouco de anos, 2 milhões e meio, eu acho, de anos, né, pro gênero Homo. Sim. Aí você tem, aí o Homo erectus dura 1,5 milhão de anos. Ele dura muito, é bizarro, tempo, isso é ele dura bizarro. muito, Caramba. 2 a milhões ponto e de meio, que ele tá estava maluco. provavelmente já especiando em outros lugares, né? O Homo erectus de Java, ele era mais inteligente do que o Homo erectus, sei lá, que tinha alguns milhões de anos atrás, antes, né? Alguns milhões de anos a mais do que, né? Que era o lá mais perto da África. Então, quer dizer, é muito interessante você ver essa dinâmica. O último Homo erectus possivelmente foi extinto há coisa de 120 milhões cara, de isso é anos. muito mil bizarro. anos, 120 mil anos. Isso é muito bizarro. Aí a gente já tirou tanto zero da jogada, porque eu tava falando de 2 milhões e meio, né, da origem da coisa, domínio do Morreu fogo, muito talvez recente. 1,5 milhão, um pouco mais talvez, domínio mesmo, né, 1,8 milhão, acho que 1,8 milhão, domínio do fogo. E aí, sabe, a gente ainda tá falando de 7 dígitos. Sim. A gente ainda tá falando de 7 dígitos de tempo. Passa mais um pouquinho, você tem a possível origem do ancestral em comum entre humanos, neandertais e denisovanos, que aí você coloca provavelmente 600 mil anos atrás. Aí a gente foi para 6 dígitos. É bizarro. 600 mil anos atrás. Aí você tem a migração deles, ou vai e volta da Europa para a África, da África para a Europa. A gente tá falando de uma época que chegou uma época E até aí, que o vocês acham Mediterrâneo... que os Homo sapiens mataram os Neandertais? Cara, eu acho bem possível, hein? A gente tinha matado os Neandertais tudinho. E esse outro aí, de 9 anos, eu não conhecia. secou, né? Então, tipo, secou entre aspas, né? Mas aí a gente consegue ver todas essas migrações e depois, em cada continente, surge a sua espécie, que aí é o Homo sapiens na África, o Neandertal na Europa, o Denisovano na Ásia. Talvez não nessa ordem, talvez o Denisovano e o Neandertal sejam mais próximos entre si do que o Homo sapiens. E isso coloca aí os seus 300 mil anos, mais ou menos, que é a origem da nossa espécie. Aí 300 mil anos, né? A gente já está falando de seis dígitos. Para depois... E isso, mudança continental quase Zero. irrisória. Ainda existe, mas quase irrisória. O resto é, sobe mar, desce mar, né? Tipo, aumenta gelo, desce mar, derrete gelo, sobe mar. Inclusive porque você tá falando de uma escala de tempo que tá cada vez menor, né? As coisas não têm tempo de a mudar. gente está falando do dia 31 Exato. de dezembro, Do finalzinho. depois do meio-dia. Exato. Depois do meio-dia. A gente tá falando do último dia do ano no calendário, depois do meio-dia. E aí o que acontece? 300 ver, mil, mano, como então a nossa é insignificante. espécie surge. O nosso ancestral comum mais recente, ou seja, aquele que é o ancestral de todos os indivíduos vivos hoje, e isso é uma coisa muito louca, porque ele não é o único ancestral, mas é o que todos compartilham. Né? Então é aquilo, eu e você, a gente tem um ancestral em comum. Sim. Mais recente. Né? Como você tirou a cidadania italiana. Eu também tenho um ancestral italiano. Você também deve ter ancestral português, eu também tenho. Como a imigração desses países para cá foi razoavelmente recente, não sei o que, eu posso calcular que talvez o nosso ancestral comum mais recente esteja aí, Menos de 5 século mil anos. XIX, talvez. A gente tem um ancestral em comum Bem mais provável, recente, bem século provável. XIX. Né? Só que a gente deve ter ancestrais em comum mais distantes. Né? Eu sei que eu tenho alguns ancestrais indígenas e africanos. Cara, aí a gente começa a colocar na casa dos 5 dígitos. Porque aí você tem que pegar pelas migrações do ser humano pelo mundo, né? Ser humano chegando nas Américas, mais ou menos 30 e 35 mil anos. Cara, que é muito perto. 5 dígitos. E é longe pra caramba. Sim. Né? E o nosso ancestral comum Tá mais maluco. recente, então eu esqueci de falar, teria... Ê, Pirula domina, hein, mano? Tá doido, cara. Tá 18 minutos só lançando barras e barras sobre o conhecimento humano da humanidade. Entre 150 e Tem que 120 estudar mil muito pra anos, chegar a esse nível aí. 6 dígitos ainda. Fora a oratória, Aí né? Que depois, isso aí saída nem da se África fala. várias vezes, né, tal, não sei o quê, mas enfim, colonização, entre aspas, definitiva da Europa, 40 mil anos, 45 mil anos, chegada nas Américas, entre 30 e 35 mil anos, chegada na Austrália, 60 mil anos, foi um pouco antes, né, e só aí a gente ia ter essa distribuição, né, então, cara, é nessa escala
que a gente tá trabalhando. Aham. E aí a gente volta pro avô do Bertrand Russell, que apertou a mão do Napoleão. E a gente com dificuldade de lembrar quanto que a gente fez a viagem, né? Quanto Então, que eu né? fiz a viagem pra Ilhabela. Então, né? Pirula, nesse calendário que a Terra começa em janeiro, quando que a vida surge? Em que Boa mês? pergunta, mas é coisa de tipo... Deve ser fevereiro. Outubro. Não, a vida sim. A vida deve ser fevereiro, março. Deve Ah. ser fevereiro. Sabe o que parece? Eu vou fazer uma analogia besta aqui. Parece a gente fazendo trabalho, né? A gente fica um tempo enrolando no começo. Sem dúvida, é isso Né? mesmo. Fica É ali isso aí. assim, gente, eu tô aqui só tendo ideias, só ideias. Eu tenho um trabalho pra fazer pra dezembro, e aí eu tenho o ano todo, mas por enquanto eu vou ficar aqui. Aqui, ó, janeiro é só ideias, é planejamento Gente, cara, que chama. Hoje que Ruas devia estar aqui, e isso dá uma tirinha do Dá, sábado qualquer, dá genial. Aí começa ali, ó, a introdução ali só com os seres unicelulares. Aqui eu tô na introdução, aqui e tal, tô só lendo, tô só fazendo a pesquisa, aí vai multicelulares, aí só lá pro final que a gente já tá com a corda Chega no em pescoço. setembro, você fala, puta que pariu. Ai, vamos desenrolar isso aqui pra isso mesmo. E aí aumentar rola tudo. a complexidade, a robustez do seu... E não necessariamente complexidade em todos os sentidos, mas... Ai, parece trabalho. Mas muita gente fala que isso tem explicação evolutiva, né? Por estatística de números grandes, etc, Sim. etc, por inovação genética. É. Como do Meu amigo, então quer dizer que quando você reúne 2 nerds, 3 nerds, 5 nerds, é esse tipo de conversa que você tem. Really me? Tropa, me siga no Instagram. Considere apoiar no Apoia-se. Tem outro vídeo no canal. Agora eu vou trabalhar para outra empresa multinacional. E eu vou continuar liso. Vou trabalhar na 99. Acho que eu vou pegar umas 10 horas da noite. Vou terminar só amanhã umas 8. 9, 10. Tô liso, mano. Eu tô liso.